Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Soares e hoje nós estamos começando uma série de vídeos que eu espero muito que você goste, em que eu vou tratar um pouquinho dos meus hábitos de leitura que você pode se identificar também. Então, vamos lá ver qual é o primeiro tema da série. Bem pessoal, a ideia desta série surgiu ao longo do tempo, enquanto eu fui tratando de alguns temas lá no meu Instagram. Eu vejo que esses hábitos, né, essas manias que nós temos como leitores, é um ponto de encontro de todos nós. Mesmo que a gente mantenha leituras diferentes e tenha um estilo de vida muito diferente, algumas questões são realmente muito de encontro entre nós, ou não, né? Alguns hábitos podem ser realizados por mim que não sejam por você e vice-versa, na verdade. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha coleção de livros, como ela começou, como eu comecei a fazer a coleção e como eu cheguei até aqui nessa biblioteca, como vocês a conhecem, como vocês veem aqui nos vídeos, em fotos lá no Instagram. Bem, eu sou uma pessoa muito privilegiada e eu digo isso com toda a convicção, porque não só sempre, desde que eu me conheço por gente, eu tive acesso à leitura, mas também tive acesso ao livro, ao objeto livro, né? Então, na minha casa, eu sempre tive meus livros, sempre tive pais que me incentivaram a ser leitora e que leem muito, então eu fui criando o hábito de leitura desde muito novinha. Isso ajuda muito, e é claro que você pode se tornar um leitor, mesmo já sendo um adolescente ou um adulto, mas é claro que quando você começa qualquer hábito, né, na infância, ele se torna um pouco mais, talvez, fácil para você manter, ou, enfim, se torna parte da sua vida, da sua pessoa, e você nem percebe isso, né? Então, eu sempre tive livros, meus pais me deram livros assim antes de eu saber ler. Eu, pequenininha, na banheira, já tinha livros de plástico, livros de tecido para textura, coisas assim, da cognição mesmo, da primeira infância. Depois eu fui, né, criando a minha biblioteca com livros infantis, principalmente de livros de escritores nacionais. Isso porque, se você não sabe, né, meu pai é escritor, né, e a maioria dos livros dele é de livros infanto-juvenis, então muito ligado a esse universo, participando de bienais, conhecendo outros autores, inclusive assim, autores famosos como Ziraldo. Então eu tinha livros até autografados, né? Então eu sempre tive esse privilégio de, além de ter o acesso, né, ao livro, dos meus pais mostrarem para mim que eles, como leitores, se interessavam por aquilo e aquilo era realmente interessante para minha formação. Além dos meus pais, eu tinha o meu avô, que era linguista, autodidata, e ele tinha uma grande biblioteca na casa dele com milhares de livros. Quando eu fui crescendo e as poucas vezes que eu o visitava na casa dele, em outra cidade, ele me dava um ou outro livro que ele mesmo escolhia, né, dava pra minha irmã e assim pros outros netos que se interessavam. E aí eu fui criando a minha biblioteca pessoal desde muito nova, né? Depois na faculdade, eu tive um momento de leitora muito pobre no sentido de leitora de ficção. Eu fiquei durante a faculdade lendo assim poucos livros, né, lendo um livro assim por meses, por causa das leituras técnicas da faculdade, né, e teóricas da faculdade. Mas assim, neste período eu comprei alguns livros de escritores que inclusive hoje são escritores que eu amo e que são parte assim da minha lista de top escritores assim que eu conheci durante aquele período. Então, gente, a minha biblioteca, ela tem muitos anos, ela tem décadas, na verdade. Uma construção de muitos anos, né? Até que chegou esse momento em que eu, já profissional, já trabalhando, adulta, e comprando os meus livros, né? Os livros que me interessavam, eu fui montando, aí sim, eu tive a ideia de
começar a montar uma biblioteca minha, porque aquela biblioteca minha de criança, ela é dividida entre mim e minha irmã, e basicamente ela fica na casa da minha mãe, né, porque a gente se mudou, eu mudei para várias cidades depois que eu saí de Passos e tal, então ela permaneceu na casa da minha mãe. Então, com esse movimento, né, de poder comprar, eu fui começando uma coleção, mas na casa onde eu morava anteriormente, ele não tinha nenhuma estante, eu não tinha estante de livros, então os livros ficavam todos amontoados ali num lugar, e eu nem tinha dimensão do tamanho da minha biblioteca até esse momento, sabe? Isso é curioso. Eu não tinha a menor ideia de quantos livros eu tinha, e foi uma época que eu comprei muito livro. Chegou um momento que eu tava guardando livro dentro do guarda-roupa, sabe? Porque não tinha mais lugar pra eu colocar, até que então eu mudei pra esse apartamento, e as minhas estantes, a maior parte delas, não é tudo, estavam prontas desse jeitinho, e eu amei de paixão, foi a coisa que eu mais amei no apartamento. Então eu comecei a criar a biblioteca, e até ela chegar nessa estrutura que ela tem hoje, e ela vai mudando, porque a biblioteca eu vejo que é algo muito orgânico, né? Ela tem uma vida própria, isso eu acho muito lindo, e chegou a esse ponto aqui que é um grande sonho. Pra mim me faltava isso, eu sentia falta disso, porque como eu falei, eu sempre vi meus pais, meu avô com biblioteca em casa, com a sua própria biblioteca, e eu sempre tive isso dentro de mim, isso como parte de mim, e porque, claro, eu tenho o privilégio, a oportunidade de ter as condições de ter esse acesso, né? Para quem tenha o sonho, o desejo de montar a sua biblioteca, né, de ter uma biblioteca em casa, o que eu posso dizer é que é mesmo aos poucos, né? Aos pouquinhos a gente vai montando e a gente vai percebendo que a gente vai também mudando um pouco como leitor, e aí a gente vai se desfazendo de algumas partes da biblioteca e vai refazendo outros livros nos acompanham mesmo desde sempre, né? É isso, gente. Esse é o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E me contem agora como é a sua relação com os livros, se você tem uma biblioteca sua, se você ainda não tem, mas tem vontade de fazer, como você a imagina. E espero que vocês gostem dessa série e que a gente possa trocar muitas ideias em relação aos temas que nos concernem, né, como leitores. E também aceito dicas de temas, se você tem alguma ideia, alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade em relação à vida de leitora, qualquer coisa que seja, me digam aí também, que eu assim posso pensar em próximos vídeos. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, um beijo grande e até mais!